bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Então, agora começou essa época de retrospectiva, na realidade deveria ter sido em dezembro, né? Mas tô fazendo agora em janeiro. E eu queria trazer pra vocês os melhores e os piores desse ano. Vamos lá? Então não vai ser por ordem cronológica que eu li, não vai ser os melhores, tipo, esse foi o top 1. Eu não consegui selecionar um top 1, então eu vou trazer só os que eu mais gostei. Mas foram 5 que eu mais gostei e eu acho que esses 5 são, tipo, incríveis. Todo mundo tem que ler. E 3 que eu não gostei tanto assim, mas eu vou explicar o porquê. Então, o primeiro livro que eu mais gostei foi Promessas Vazias. Então, por que eu gostei muito desse livro? Que ele é um livro de fantasia e eu amo fantasia e tem romance durante esse livro. E basicamente tem uma menina que ela é humana e ela vai pro mundo dos feéricos. E o melhor amigo dela tá lá e ela não entende muito bem o que o melhor amigo dela tá fazendo lá. E aí ela descobre que o melhor amigo dela, na realidade, ele é o herdeiro do trono, então ele é um príncipe. E aí tem um outro cara que tá lá, que tem mais ou menos a idade dela, que tá tentando roubar o trono. Que ele seria, tipo, o líder rebelde. E ela fica muito dividida entre o romance desse rebelde e o cara que é amigo dela a vida inteira. E o cara que é amigo dela a vida inteira tenta conquistar ela e tal. E ela fica muito dividida nesses dois romances, assim. E a história foi muito cativante, foi muito legal. E aí tinha hora que ela tava com o rebelde, eu falava, não, acredita nele. E tinha hora que ela tava com o príncipe. E daí eu chegava e eu falava, tipo, não, talvez o rebelde esteja errado. E assim, no final do livro eu só caí como uma pata, porque eu errei todas as... Tudo eu errei, assim, eu não acertei nada. Todas as ideias que eu tinha do que poderia acontecer ou do que estava acontecendo estavam erradas. E o final do livro é um plot que eu fiquei tipo... Como assim? Meu Deus, eu sou muito burra! Foi incrível e eu acho que principalmente por esse livro ter me deixado assim no final, que eu fiquei muito chocada e amando e, meu Deus, preciso. Então foi muito legal, eu gostei demais desse livro. Tem uma continuação, eu preciso muito ler essa continuação, porém ainda não tive coragem de pegar ela em inglês. Talvez esse ano eu leia, não sei, ou talvez eu mude mais pra frente. Quando eu li esse livro, ele tava no Kindle Unlimited, eu não sei se ele ainda tá, mas muito bom, recomendo. Então, o segundo livro, que na realidade é uma série, que eu gostei muito de ter lido esse ano, foi a série do Assistente do Vilão, que é incrível, eu vou deixar as capas aqui. Foi incrível, ele é muito legal, a história, assim. No início fica meio perdido, tentando entender as coisas, mas no fim é muito bom. Tem personagens muito cativantes, eu amo o vilão, eu amo o Kingsley, eu acho que eu amo mais eles do que a Ivy. É muito incrível, muito, muito incrível. Eu gostei demais desse livro. A fantasia dele é muito legal, é muito engraçadinho, mas é o tipo de livro que eu não consigo ler em inglês. Não por não entender inglês, mas porque tem muitas referências que eu não pego em inglês. Por exemplo, sabe quando a gente tá vendo um filme, por exemplo, que ele tá dando onda? Que daí tem o cara que fala, chuta a mãe pra ver se quica, umas coisas assim. Que se tu for ouvir o inglês, tipo, tu não vai pegar, sabe? Não tem essa gracinha, esse malevolência do brasileiro. Então eu gostei muito de ler ele em português. Até quando o segundo lançou, eu pedi pro meu amigo trazer do Brasil, porque ele tava vindo, e ele falou, você sabe que esse livro lançou hoje e eu viajo daqui 2 dias, né? E eu fiquei tipo, eu sei, dá teu jeito, dá teus pulos. E no fim ele trouxe. Então eu tenho o primeiro em inglês, mas eu acabei lendo ele em português pelo Esquilo. E tenho ele em português físico, o segundo livro. Assim, demais, eu amo demais. Eu tenho um Kingsley de tanto que eu amei essa história, então, perfeitos, muitos corações. O terceiro livro, que também é uma série, talvez eu devesse ter feito um vídeo de séries, né? Mas o terceiro, então, é Fourth Wing. A Quarta Asa. Foi uma fantasia muito diferente. Eu não tinha lido nada de dragões ainda. Quer dizer, eu tinha lido, mas eu li Eragon.
mas eu acho que a pegada de Eragon é absurdamente diferente dos livros que eu tô acostumada de ler. A pegada de Eragon é uma coisa mais Senhor dos Anéis e Fortune é uma coisa mais farofa. E eu prefiro muito mais o farofa, tanto que eu não gostei muito de Eragon quando eu li, há muito tempo atrás. Mas enfim, foi uma fantasia muito legal, foi muito gostosa, eu gostei do romance, eu gostei da trama, eu gostei da, da fantasia e do mundo em geral, como é que funcionam os dragões, como é que funcionam os poderes, como é que funciona essa escola. A Violet de vez em quando é meio sonsa, de vez em quando me dá vontade de dar uns tapas na cara dela, tipo, querida, vamos aí, acorda pra vida. Mas, tirando isso, foi muito legal. E o segundo livro também eu li esse ano. E ele foi incrível também. A fantasia continua incrível. O final eu fiquei meia. Que ela vai fazer, sabe? E a Violet parece que foi sonsa o livro inteiro. Me irritou um pouco a briga dela e do Shaden o livro inteiro, mas ao mesmo tempo fez muito sentido essa briga. E a personagem que se sacrifica, porque, sim, todo livro, pelo visto, alguém vai morrer. E a personagem que se sacrifica, assim, foi muito inesperado, mas ao mesmo tempo também fez muito sentido na minha cabeça. Então, nossa, eu gostei demais. Eu tô ansiosamente esperando o Onyx Storm, que vai lançar aqui no UK no dia 22 de janeiro, eu acho. Mas eu quero muito ler Onyx Storm logo que lançar, assim, porque, cara, o final do livro eu fiquei, como que você vai resolver isso, Rebeca? Pelo amor de Deus, por que você fez isso? Então, vamos ver. Quarto livro, que também é uma série, olha só. Que eu gostei muito de ter lido esse ano, que eu descobri esse ano, foi Six of Crows. Six of Crows e Crooked Kingdom. É uma série adjacente à série da trilogia Grisha. Então se passa no mesmo mundo, porém é com personagens diferentes. E eu confesso que eu já tinha esses livros, mas eu nunca tinha começado a ler. Mas eu comecei a ler esses livros por causa da série do Sombra e Ossos da Netflix. Depois que saiu a segunda temporada, eu fiquei muito. Segunda temporada? Primeira. Não sei. Eu vi esse ano. E porque eu já tava aqui, e aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso, eu tenho! E daí eu li, e foi muito bom, foi muito delicioso, foi rapidinho, o mundo é incrível, os personagens são incríveis também. Me cativou assim, eu não queria parar de ler, eu queria saber o que ia acontecer. E embora eu tenha lido em meses dando um tempo entre um e outro, tipo, faria muito sentido eu ler os dois juntos, assim, ó, rapidinho e degustar essa leitura. Eu acabei o livro, o segundo livro, querendo mais, querendo saber mais sobre esse mundo, querendo saber mais sobre esses personagens. Então, tem meu coraçãozinho, assim, tipo. E o quinto livro, que foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu participo de um clube de leitura, não sei há quantos meses, acho que mais 6 meses já, que faz parte do Catarse da Ana Caru. O clube, ela chama de Surto Expresso, eu acho perfeito. E o mês de dezembro elas queriam ler alguma coisa de Natal. E aí a Caru fez uma votação e não ganhou o livro que eu votei. Inclusive, o livro que ganhou era um livro que eu tava muito difícil de achar aqui. Eu procurei nas bibliotecas pra ver se eu conseguia pegar emprestado, porque eu pensei, não sei se eu vou comprar, né? Não sei se eu vou gostar. Não tinha, daí eu falei, vou procurar nas livrarias. Não tinha também. E aí eu acabei comprando no Kindle. E eu li, que foi Holiday, da Brittany Sherry, que é a mesma autora de Vergonha. Eu li Vergonha esse ano e eu achei bem... Mas, gente, Holidays, que seria os encontros da Holly em português, é tão incrível, tão incrível, tão incrível. Eu tava de ressaca literária e eu peguei ele pra ler e assim, ó, acabou. Foi muito bom. É o primeiro romance da autora, né? Uma historinha leve. Embora ela ainda tenha uma pegada meio drama. Mas a história, então, é a Holly, que ela foi abandonada no altar no dia do casamento dela. E o casamento dela ia ser às vésperas do Natal. E aí, no outro ano, ela vai voltar pra casa dos pais, uma cidadezinha pequena, que foi onde ocorreu o casamento, que não rolou.
E ela precisa de um acompanhante pra não chegar lá sozinha, porque o ex-namorado, noivo dela, não sei, o cara que abandonou ela no altar, trocou ela pela melhor amiga dela e coautora dela, porque ela é autora. E aí ela vai chegar lá e não quer dar de cara com ele juntos, então não quer chegar lá sozinha e dar de cara com ele junto. E aí ela resolve levar alguém. Então ela começa a ter vários encontros no bar de um cara que mora no mesmo prédio que ela. E aí o cara fala, não, você tá fazendo tudo errado. E daí ele começa a ajudar ela a arrumar um encontro e um namorado pro Natal. Só que, enfim, eles se apaixonam, né? O cara do bar e ela. E é muito incrível ver o desenvolvimento do romance deles, porque passou de uma eu te odeio pra um eu te amo. E foi muito legal, assim. Tem vários insights que eu fiquei pensando, tipo, nossa, é real. Então foi muito gostosinho de ler, muito rápido de ler, assim, delicioso. E agora eu vou trazer os piores de 2024. Para os piores, eu vou trazer só 3, porque eu consegui selecionar só 3. Eu acho que eu li muito livro bom e muito livro que me prendeu esse ano. Mas o primeiro que eu vou botar na lista é Stolen Hair, que seria O Herdeiro Roubado, da Holly Black. E eu não sei se o livro é ruim ou se eu tava esperando demais. Porque ele é no mesmo universo do Príncipe Cruel, mas ele se passa com o irmão da Jude, o pequenininho, que ele é herdeiro do trono. Que meio que durante a trilogia do Príncipe Cruel, tu já sabe disso, né? Tu já adivinha isso. E aí o menino é o herdeiro do trono, mas quem conta a história é a Suren. É aquela que ficava com cabresto, sabe? Aquele negócio que fica aqui assim, de cavalo. Então, é essa menina que conta a história. E, cara, ela é muito chata. Ela não me interessa em nada. E ela passa, basicamente, 300 e poucas páginas, que é o que o livro tem, desconfiando de tudo e todo mundo. E aí ela encontra o... Eu esqueci o nome do príncipe, do herdeiro. Enfim, não é importante, porque eu não gostei do livro. Mas ela encontra ele e eles têm que fazer uma série de coisas juntos. E ela passa o livro inteiro duvidando dele. E aí, mas tipo assim, é umas suspeitas sem nexo, sabe? Que você fica tipo, querida, sabe, querida, se ajuda. Ela não se ajuda o livro inteiro. E daí eu não foi. Eu tenho aqui, inclusive, o segundo livro dessa duologia. Não comecei a ler ainda, porque eu não gostei do primeiro, tipo, eu não gostei mesmo, sabe? Não me prendeu, foi muito chato, foi muito enrolado, e era só a menina duvidando de todo mundo o livro inteiro. O segundo livro que me decepcionou esse ano foi Abandono. Então, Abandono é uma menina que ela conhece alguém no cemitério, mas na realidade é um espírito no cemitério. Ele era Meg Cabot, era pra ser um romance fofinho, meio sobrenatural, mas não me prendeu. Eu achei o cara do cemitério ok, mas a menina chata e, cara, muito bobinho, assim, muito, 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 muito bobinho. É óbvio que ele provavelmente não é pra minha idade, 90% de certeza que ele não é pra minha idade. Mas aí, por exemplo, eu peguei o Diário da Princesa pra ler, da mesma autora esse ano, e eu amei. Então, eu acho que... Não sei o que aconteceu com esse livro, só não me prendeu. A história é meio boba, a história é meio chata. Não rolou, assim. Só não rolou. E o terceiro livro, então, que eu li esse ano, que não rolou, foi Never Never. Esse é um livro da Colleen Hoover. E quando eu comecei a ler esse livro, eu peguei ele no Prime. Ele tá no Prime aqui do UK. E aí eu peguei esse livro e falei, tipo, Colleen Hoover, já li várias coisas da Colleen Hoover que eu gostei, então vou tentar. E eu tava de ressaca literária e tal, e daí eu peguei pra ler. No início, eu acho que até uns 20%, uns 15% da história, eu fiquei, meu Deus, eu preciso saber o que tá acontecendo! Porque a história é sobre um menino e uma menina que a Charles e o Silas, que eles estão na escola e eles simplesmente não sabem de nada do que aconteceu deste momento pra trás.
do momento que começa o livro pra trás. Eles não lembram de nada, eles não lembram o nome deles, eles não lembram o endereço deles, eles não lembram quem são os amigos dele, eles não... nada. E aí, algumas coisas eles lembram, algumas coisas de conhecimento comum. Por exemplo, eles lembram alguns filmes, eles lembram algumas músicas, como fala, óbvio, algumas coisas assim. O primeiro capítulo é dela, e daí ela vê que ele tá meio perdido, e aí ela meio que vê, você também esqueceu, você também tá perdido aqui, você não sabe, não tem memória não. E daí ele realmente não tem memória, e tem capítulos dele, e tem capítulos dela, alternados, às vezes mais dele, às vezes mais dela, mas fica sempre nessa alternância. E aí você fica tipo, meu Deus, mas o que aconteceu? Por que eles perderam a memória? Tipo, algo aconteceu, e daí ele consegue colocar no GPS do carro, ele tem um carro. Eles descobrem porque tem alarme, e daí bate o alarme, o carro pisca, eles falam, meu carro. E daí, por exemplo, ele lembra como dirige, e daí ele consegue colocar no GPS pra ir pra casa dele, porque deve ter, tipo, casa, que nem tem no Google. E daí eles vão pra casa dele, e daí elas ficam, tipo... A empregada fala, tipo, ai, mas espero que seus pais saibam que ela tá aqui, porque eles... Tem a rixa de família, e você fica tipo, meu Deus, o que é a rixa de família? Meu Deus, mas o que tá acontecendo? Por que eles perderam a memória e tal? E você fica nessa, o livro e tal, e aí dá 20% e o negócio não vai pra frente, e começa a enrolar, e aí enrola e ninguém descobre nada, e daí... A gente descobre que o Silas é muito rico e a Charlie é muito pobre, e que o pai da Charlie tá na prisão, e aí é só isso que você descobre, sabe, a menina escrota, você começa a duvidar que eles, porque agora eles estão perdidos, então eles são legais, mas tipo, pelo que as pessoas falam, eles eram escrotos com todo mundo, e enfim, vai isso o livro inteiro. Acho que quando dá uns 50 e poucos % tem um plot. E daí você fica tipo, meu Deus. E aí acho que quando chega nos 70%. Só que, tipo assim, entre tu ficar animada e esse plot, você fica tipo, por que mesmo que eu tô lendo isso, sabe? Tipo, que chato. Não vai pra frente a história. E aí depois do que acontece o primeiro plot, você fica tipo... Puta merda, por que eu tô lendo isso? O plot é interessante, mas aí você pensa, tipo... Poderia ter sido trabalhado de muitas outras formas, sabe? E... Aí depois desse plot, acho que chega nos 82% do livro, as coisas começam a acontecer de novo, e daí você fica, interessado de novo, mas... Cara, a maior parte do tempo do livro eu fiquei pensando, por que eu tô lendo isso? Sabe? Mas, então foi isso, meus melhores e piores desse ano. Os melhores foram bem mais que os piores, inclusive foram séries, então dobra a lista. Deixa no comentário aqui embaixo quais foram os melhores livros que você leu, quais foram os piores livros que você leu. Se você leu um desses, me conta o que você achou dessa lista que eu comentei com vocês. E se inscreve no canal, por favor. Deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!